Olá pessoal, bem-vindos a mais uma palestra minha. Meu nome é Rafael Corrêa Gomes e hoje nós vamos falar sobre operações complexas e como lojas com operações complexas nascem. Quando detectamos se essa complexidade é intencional ou não. Então espero que vocês gostem e vamos lá. Hoje em dia eu trabalho como diretor da divisão Adobe da Valtech. Então a Valtech é uma empresa global e eu ajudo a coordenar toda a parte de como nós aplicamos as tecnologias Adobe e coordeno essa parte de auxílio aos clientes a extrair o máximo das plataformas Adobe no dia a dia da operação dos clientes. Então a gente basicamente analisa a parte operacional do cliente, quais são os gaps e como a gente otimiza com as tecnologias Adobe. Eu tenho atuado como Magento nos últimos 15 anos, e-commerce no geral, e nesses últimos 15 anos eu recebi algumas premiações. Então eu vou compartilhar aqui com vocês algumas delas. Como, por exemplo, um reconhecimento da NASA e do GitHub, que veio através da contribuição de uma das tecnologias que fizeram parte da Helicopter Mission, que foi o helicóptero em Marte, em 2020. Também o prêmio de Magento Master, em 2018, como um dos membros da comunidade mais ativos e que também ajudou o crescimento do ecossistema. Também recebi 2 prêmios de inovação e também hoje em dia eu atuo e já atuei também em alguns dos maiores projetos do mundo feitos em Adobe Commerce, B2B, B2C e D2C também. Esses são alguns dos nossos clientes da Valtech. Então, como você pode ver aqui, são diferentes clientes, mas todos eles são altamente reconhecidos pela qualidade e longevidade da marca. Esse é um summary da minha apresentação. Então aqui a gente tem os 2 principais tópicos que eu quero transmitir para vocês hoje, que são os erros comuns das operações de e-commerce, quais são esses erros iniciais, e não são iniciais porque a operação é inicial, mas é porque assim que recebe um investimento em um projeto, seja gigante, seja um projeto médio ou pequeno, quando você vai investir nele, quais são os principais erros que você já pode riscar a sua lista e pode analisar de uma maneira diferente através dessa palestra. É isso que eu quero transmitir. Bom, eu acredito que os principais pontos que a gente tem que analisar aqui no começo seria as KPIs e ROIs. Então, KPIs são as métricas de sucesso e os ROIs são os retornos sobre o investimento. Então, você tem que definir o quanto você está disposto a investir pelo tempo que vai durar para retornar o investimento. Então, é basicamente isso. Como você define isso? Quando você está dentro da operação, quando você lojista vai definir isso, você traça os pilares da sua loja, da sua operação. Então vamos supor, eu quero fazer uma operação internacional. Então essa operação internacional tem um custo. Aí você levanta esse custo com o time de operação da agência, com o time de operação interna, e você verifica se a complexidade pode ser reduzida no começo, se você estiver querendo um retorno sobre investimento rápido, ou se a complexidade pode ser alta porque você está disposto a segurar mais, ter menos mudanças durante o processo e você tem certeza que vai dar certo, então você está disposto a segurar esse retorno para um prazo mais longo. E é basicamente isso que você tem que fazer. Para agências, você tem que alinhar com o cliente as expectativas em cima de um investimento e mensurar isso para ele. Então você consegue mensurar para o cliente se o básico seria a operação de e-commerce. A operação de e-commerce está gerando um resultado baseado nas conversões. Então, você analisa o custo total investido no projeto e analisa as conversões e mostra esses dados para o cliente baseado nas funcionalidades aplicadas. Como, por exemplo, se você melhorou a busca do site, se você melhorou as recomendações de produtos para utilizar inteligência artificial, você pode mensurar quantos clientes utilizaram as 2 ferramentas e você pode analisar quanto isso impactou a conversão. E você vai trazendo esses números para poder ajudar o cliente e guiar eles no que está dando certo e o que não está dando certo para analisar criticamente através disso. Bom, e como um projeto começa? Ele basicamente começa desalinhado assim mesmo, igual está aqui no gráfico. Ele começa com a complexidade alta, a operação mediana e o retorno baixo. Mas você tem que definir no começo se você quer um approach mais agressivo ou mais conservador. Então, se você está disposto a aumentar a complexidade porque você
já está mirando esse retorno a longo prazo, ou se você quiser começar uma operação mais enxuta, uma operação que o retorno venha o quanto antes, para validar a sua ideia. Então, para validar, eu diria, se você quiser validar o quanto antes, evitar moldar a tecnologia. Então, tem muitos clientes que às vezes eles começam com Adobe Commerce e aí eles moldam a operação para se adequar a eles. Mas quando uma loja está começando e não tem histórico de atuar online anteriormente, ele não tem uma maturidade suficiente online para poder justificar isso. O Magento, o Adobe Commerce, já vem com uma maturidade bem maior. Então, as ferramentas nativas do jeito que vem nativamente já te sugerem um workflow de trabalho que é um padrão validado no mercado como algo que mais funciona. Então já é um caminho que te guia muito mais rápido. Eu evitaria moldar muita tecnologia. Também temos o investimento baseado em achismo. É super normal ter isso no começo, mas eu evitaria também ter muito tipo de investimento em cima de áreas baseado em achismo e coletaria mais dados para poder analisar os dados. Mesmo que forem poucos dados, mas pelo menos você está se baseando em métricas. Então, esse é um ponto muito importante para trazer o retorno do investimento o quanto antes. Também sugeriria ter um roadmap, um planejamento para os próximos passos. É muito normal várias operações começarem sem um roadmap, mas sem isso a gente não consegue ver se está alinhado com o retorno que você espera. Então a gente tem que verificar se o roadmap, as suas métricas de investimento que você vai fazer, estão alinhados. E também temos a complexidade desproporcional. E isso é muito refletido no custo de manutenção. Então, quando a complexidade está muito alta, ou do seu lado operacional, offline, ou do lado online, de gerenciamento de todas as suas plataformas e vários sistemas conectados, e a sua operação online não está tão complexa assim, essa disparidade entre as duas causa um alto investimento e às vezes pode achar que não tem um outro caminho, mas na verdade tem. Você conseguiria ter uma operação menos complexa de um lado ou de outro. Então, o mais importante é você analisar quando tem essa complexidade para poder verificar se ela está proporcional ou não. E eu vou citar alguns exemplos. Um outro erro bem comum é copiar o prejuízo. Um exemplo seria ter uma funcionalidade que um cliente aplicou e aí um outro cliente querer copiar aquela, mas ele não sabe que aquela tecnologia, aquela funcionalidade é parte de um teste que aquele cliente está fazendo, que é algo que dá o maior prejuízo para ele, mas que ele gostaria de testar. E o que dá mais resultado é algo que ele não vê, que é ads, que é o lançamento de uma nova coleção, outono e inverno, por exemplo, e essa coleção ela tem uma landing page toda trabalhada. Então é algo que alguns clientes, quando tentam copiar outro, eles não analisam e que tem que ser parte da análise. Então, mostrando esses dados, mostrando que não são diretamente relacionados a uma funcionalidade, que é todo o retorno que ele está tendo é aquela funcionalidade, é algo essencial mostrar isso para o cliente. E você saber isso internamente, como lojista. Então, quando a gente molda a tecnologia, né? Basicamente, o que eu mais vejo sendo moldado no mercado são o checkout, a busca interna do Magento, as funcionalidades de SEO e o order management, como você gerencia a order, os pedidos dentro do Magento. Isso são os pontos que eu mais vejo serem customizados, muitas vezes sem necessidade. Quais seriam as soluções para isso, né? Seria não subestimar o impacto na qualidade e na manutenção. Muitas vezes, quando você instala, por exemplo, 100 módulos para começar, isso gera um impacto muito grande na qualidade do seu projeto, na manutenção, que gera uma experiência para o usuário muito ruim, porque o site vai quebrar, vai ter lentidão, a manutenção vai ser cara, porque tem que rever todas as implementações feitas. Então, eu recomendaria validar se é algo que vale a pena para você ou não. Também, comparar a complexidade offline versus a tecnologia utilizada. Tem gente que decide no projeto aplicar muitas tecnologias relacionadas a SEO, mas não tem ninguém para lidar com elas. Então elas ficam abandonadas e no final você não vai ter SEO porque aplicou muitas ferramentas de SEO. Você teria que ter um crescimento no time também para poder acompanhar isso. E olhar criticamente para a sua operação, como ela é e como a sua plataforma sugere ser. Igual eu mencionei agora há pouco,
Você tem que comparar se o que você está fazendo é algo que vai muito longe da plataforma e se é algo mesmo que é assumido, é uma complexidade com risco assumido, ou se é algo que basicamente é porque poderia fazer, então por que não? Mas o approach que eu quero passar aqui para vocês seria, quando tem nativo na plataforma, tenta não moldar a tecnologia primeiro. Se você está acabando de começar na operação online, tenta utilizar a plataforma como ela é, usa o máximo dela antes de tentar migrar para uma plataforma externa, para uma específica funcionalidade. Como, por exemplo, SEO. Antes de colocar vários módulos de SEO ou usar um sistema de WMS, Warehouse Management System, para suas orders, também pedidos. Antes de colocar um sistema terceiro conectado ao seu Adobe Commerce, tentar usar o máximo da plataforma para depois começar a utilizar essas plataformas externas. E sobre investimento em achismo, normalmente eles são baseados em comparar apenas um concorrente ou dois concorrentes, e olhar apenas tendências do mercado. Olhar tendências é algo necessário, mas apenas tendências fica sendo algo crítico. Então, como resolvemos isso? É basicamente comparando o mercado também e a plataforma. Quanto a tendências, eu recomendaria que você olhe o que os seus clientes te dizem através dos reports. Então, os relatórios vão te falar muita coisa que o mercado também poderia te falar. É basicamente você olhando os relatórios, o relatório de BI, que também vem nativamente no Adobe Commerce, que você consegue analisar todos os dados de vendas, de buscas e tomar decisões em como você vai organizar, por exemplo, a categorização das suas páginas ou como você vai organizar o seu conteúdo também. Normalmente, quando não se tem roadmap, a solução mais rápida é essa. É basicamente montar um roadmap dessa maneira, no qual temos cada linha dessa feita por estratégia, KPIs, o que você deseja alcançar no projeto em diferentes segmentos. Eu recomendo você ter a parte de logística, ter a parte de marketing, e aí você vai traçando as linhas com os objetivos. Assim você consegue ver de uma maneira geral quando um ou outro objetivo eles se cruzam. Então, quando você sabe se um ou outro eles vão poder ser impactados, normalmente eu coloco uma linha de dependência entre eles. Então, eu sei se uma nova funcionalidade aplicada online, ela libera uma funcionalidade ou algo para a nossa parte de logística. Quando está conectado, eu interlaço entre eles as métricas, e isso vai te ajudar a ter uma visão global sobre cada segmento. E aí nisso meio que não deixa você ir muito longe na complexidade de um, sendo que o outro precisa de alguns pontos antes de você trazer essa complexidade para o e-commerce, ou essa maturidade para o e-commerce. Antes disso, você teria alguns passos adicionais na parte de logística, por exemplo, ou de suporte ao cliente. Na parte de complexidade desproporcional, temos esse exemplo que é fácil de aumentar, mas difícil de diminuir. E também que a proporção de crescimento do time está diretamente relacionada à complexidade potencial de sistemas. Isso quer dizer que se você tem um time de marketing que você resolve investir e crescer o time de marketing, é normal a complexidade de plataforma, de marketing e de conexões de sistemas que você utiliza aumentarem com isso também. Então, o contrário disso seria uma forma de detectar que talvez não seria o caminho ideal. O crescimento da complexidade muito grande na parte de marketing, de SEO da sua plataforma, sendo que você não tem um time para lidar com essa complexidade. Vamos supor que criamos uma loja. E aí nessa loja, a gente começa a investir em 3 diferentes segmentos principais nessa operação dessa loja. Então temos primeiramente o time de logística, e depois o time de marketing, depois o time da operação de e-commerce. Aqui temos um crescimento da plataforma de e-commerce como canal de vendas, né? Então começamos com esse investimento inicial, essa plataforma ela começa a ser mais utilizada, vimos que aquela plataforma inicial lançada, ela tem novos requerimentos agora, melhoramos ela. Com isso nasce novas possibilidades de marketing também, e o time de marketing expande. E nisso a gente começa a usufruir mais e fazer mais integrações entre a plataforma de marketing e do Adobe Commerce. Depois temos operações internacionais, que aumentou a complexidade logística. Então, com essa complexidade logística internacional,
automaticamente aumentou a complexidade de marketing também, porque agora temos múltiplos países, temos diferentes culturas e, consequentemente, no e-commerce temos diferentes línguas, integrações, pagamentos, moedas e diferentes store views. Então temos diferentes visões de loja com isso. Então o time foi crescendo, cada segmento foi recebendo mais investimento baseado no seu crescimento, e esse é um crescimento mais orgânico. E quando a gente externaliza, por exemplo, a busca do Magento, a gente externaliza quando, para vocês terem um exemplo em mente, seria, você já otimizou os atributos de busca, então esses atributos como descrição do produto, nome, os atributos adicionais, eles já estão com a sua equivalência na busca, isso é nativamente na plataforma. Você já melhorou o algoritmo de recomendação, então ele já, nas configurações você consegue melhorar ele, baseado nas recomendações, como você quer que apareça. Associou sinônimos, então muitas vezes os clientes eles buscam em uma determinada loja o produto do concorrente, porque ele conhece pelo nome o produto. E a gente não tem exatamente o mesmo produto, que é uma marca do concorrente. Então, na loja, nós colocamos o sinônimo como o nosso produto equivalente. Então, o nosso produto tem um nome totalmente diferente. Quando o cliente busca aquele produto do concorrente no e-commerce, ele já manda direto para a página do produto, que é o nosso equivalente daquele do concorrente. Então, o cliente, em vez de receber 0 resultados na busca, ele é direcionado para o produto competidor daquele que ele colocou o nome. Isso é nativo também. Associou sinônimos, melhorou sua categorização. Baseado em todas as buscas feitas, você consegue verificar o que está difícil de ser encontrado, também consegue ver o que os clientes buscam mais, e baseado nisso você consegue ter uma categorização melhorada. Normalmente tem muito essa cópia do prejuízo de projetos, né? Por quê? Uma plataforma proprietária é um dos erros que vários clientes pequenos começam tentando fazer. Quando ele começa tentando fazer uma plataforma proprietária, ele sofre com SEO. Esse é um principal impacto. Ele sofre com segurança, sofre com otimização, e o custo é muito elevado e a complexidade também. Então, categorização é uma outra dor, porque ou está muito simples ou muito complexa, e a gente tem que chegar nesse balanço baseado nas buscas que os clientes fazem, o quão simples está baseado no o que os clientes já esperam daquela busca. E também copiar o layout dos concorrentes, isso é um tiro no pé, muitas vezes porque o layout está muito baseado na limitação de uma outra plataforma que não é open source, então ela não vai te dar todo o acesso possível para você conseguir moldar do jeito que você quiser, conforme você cresce. Não, é uma plataforma que ela é mais engessada, então o layout é daquele jeito travado. Você mirar naquele layout porque acha que converte mais, vai também ser algo que pode te dar um prejuízo de SEO, de trazer, às vezes tem muitos clientes que miram nisso, que é muito UI, User Interface, uma interface com muitos elementos, mas com pouco UX, com pouca experiência do usuário. Então copiar o layout não é algo bom. E além de, conforme você disponibiliza o conteúdo para o seu cliente, esse conteúdo às vezes seria algo que seria tratado de um jeito mais otimizado no Magento. Do mesmo jeito, é utilizando qualquer outra estratégia. Então aqui eu estou te mostrando as métricas de um competidor que o cliente estava mirando, por exemplo. Fazendo uma básica análise nesse concorrente, nós vimos que, muito do resultado dele vem através de mídia paga, que é algo que o cliente não estava contando com aquilo. Ele tem pouco acesso orgânico e pouco acesso direto. Então o branding dele e o SEO não estão bem ali. Ele traz muita gente através de mídia paga. Que era algo que para o nosso cliente já era diferente. Ele já era bem reconhecido, então eu trazia cliente mais organicamente, que era bom. Trazendo esse conteúdo, esse layout de um competidor ou parecido, ou a categorização que o competidor usa, iria trazer, você ia copiar o prejuízo que ele está tendo, que ele não estava conseguindo trazer através de SEO e através de outros canais também, principalmente por conta de como que era a visualização do site dele, como que era a categorização que não era simples, o layout que não trazia informação necessária,
que não tinha informação preparada para o Google, então isso tinha um prejuízo e nisso ele iria acabar copiando o prejuízo do cliente. E isso em qualquer tamanho, seja pequeno, médio ou grande, é algo que você consegue analisar criticamente, sabendo que tem pontos que não são visíveis para você. É algo a ser analisado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esses slides vão estar disponíveis e a apresentação também fica disponível no canal do YouTube. E é isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau.